O cenário geopolítico atual no Oriente Médio, especialmente com essas hostilidades recentes envolvendo os Estados Unidos e Israel contra o Irã, está sem dúvida dominando as manchetes mundiais. Mas olha, por trás dessa crise militar direta, tem uma outra história gigantesca se desenrolando, e é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Vamos focar puramente nas consequências econômicas reais dessa tensão. Como é que um conflito regional cria uma verdadeira onda de choque em um dos maiores centros de negócios e turismo do planeta? É como um efeito dominó que ameaça as fundações da economia de Dubai. Vamos entender isso passo a passo. Bom, para começar a entender o tamanho do problema, 600 milhões de dólares. E detalhe, a gente não está falando de uma perda anual nem mensal. Relatórios recentes apontam que a economia de turismo de Dubai está perdendo, em média, impressionantes 600 milhões de dólares por dia. É surreal. É literalmente uma montanha de dinheiro evaporando a cada 24 horas, simplesmente porque o medo da guerra está espantando visitantes do mundo todo. Sabe quando falamos de cifras assim, na casa dos milhões, é muito fácil perder a perspectiva humana da coisa, não é? Mas a realidade no chão é bem mais dura. Pega o relato da Charity, por exemplo. Ela é uma trabalhadora queniana da rede hoteleira de Dubai e o apelo dela é imediato e desesperador. Precisamos que as pessoas voltem. Durante o pico da tensão, o hotel dela até ficou lotado com o pessoal que teve o voo cancelado, mas logo depois, o movimento simplesmente despencou. Essa falta de confiança de quem viaja atinge em cheio a sobrevivência diária de quem sustenta a base da economia local. O que nos leva à primeira parte da nossa análise, a onda de choque econômica e como ela atingiu Dubai de forma tão certeira. E o primeiro grande dominó a cair nessa cadeia de eventos foi justamente a paralisação do setor de aviação. O que é realmente interessante analisar aqui são os números do primeiro trimestre. É cristalino. No ano anterior, o tráfego foi de 23,4 milhões de passageiros, e o cenário atual caiu para 18,6 milhões. Na prática, estamos falando de uma queda absurda de 21% no movimento logo nos primeiros meses do ano. É a imagem clara do turismo secando da noite para o dia pelo receio de um conflito armado. E a situação fica ainda mais intensa se a gente isolar os dados para o auge da tensão, 66%. Essa foi a queda drástica, de um ano para o outro, registrada só no mês de março. O tráfego total de passageiros despencou para apenas 2,5 milhões. Para um lugar como Dubai, isso é praticamente o esvaziamento total do sistema. E os números ganham vida através de quem estava lá. A Samina, que é uma viajante frequente, descreveu a situação e disse que os terminais 1 e 2 pareciam verdadeiras cidades fantasmas. Imagina só, um dos aeroportos mais conectados do mundo, conhecido por ser um formigueiro de gente 24 horas por dia, de repente, completamente vazio. Isso ressalta o quão rápido a confiança do viajante sumiu. Mas claro, boa parte dessa ausência toda também tem a ver com o verdadeiro caos logístico. Acompanhe comigo essa linha do tempo. As autoridades começaram com medidas de precaução no dia 28 de fevereiro. Aí, em 2 de maio, tentaram normalizar o tráfego, dizendo que estava tudo tranquilo. Só que apenas 2 dias depois, em 4 de maio, eles tiveram que dar um passo para trás e reimpor os limites de emergência para os voos até pelo menos o dia 11. É um vai e vem constante. O próprio CEO da Dubai Airports, o Paul Griffiths, chamou essa instabilidade de algo sem precedentes, o que obviamente sufoca ainda mais a economia. Bom, saindo desses aeroportos desertos, vamos ver como isso vai se acumulando e nos leva para a próxima fase, a crise no setor de hospitalidade. Como era de se esperar, o efeito cascata nos hotéis é devastador. Estamos falando de relatórios que apontam o fechamento de cerca de 450 hotéis. O dinheiro secou completamente, a liquidez sumiu e os investidores estão literalmente fugindo dos projetos. Para dar uma ideia do nível da crise, o Hotel Anantara, que é de altíssimo luxo lá na Palm Jumeirah, foi forçado a fechar as portas em definitivo, sem contar vários outros lugares que já começaram a colocar as equipes em licença não remunerada. Tem uma frase de um trabalhador paquistanês da região de Sonapur que muda totalmente o nosso foco aqui, de um jeito brilhante. Ele diz: o grande problema agora não é o Irã, mas os negócios. Não há turistas e todos os negócios estão realmente em baixa. E ele acerta na mosca, porque para quem está ali no dia a dia, a geopolítica em si vira algo secundário. A preocupação é muito mais urgente. Sem os turistas, os negócios morrem. Tem muita gente perdendo emprego em restaurantes, nas vendas e na hotelaria. A realidade bate muito forte ali na ponta. O que nos traz a última e talvez mais crítica parte da nossa análise de hoje: o impacto nos trabalhadores migrantes.
Para entender de verdade o tamanho do risco estrutural que essas pessoas correm, a gente precisa falar do sistema Kafala. Basicamente, esse é um modelo legal que gerencia a mão de obra migrante na região do Golfo. O problema, apontado por várias organizações de direitos humanos, é que esse sistema de patrocínio tem lacunas gigantescas nas proteções trabalhistas. Então pensa bem, quando o turismo desmorona e o caixa das empresas zera, esses milhões de trabalhadores acabam totalmente expostos, correndo riscos de perder o emprego e a própria segurança, sem nenhuma rede de assistência social para segurar a onda. E as consequências dessas vulnerabilidades já estão aparecendo em números bem pesados. 15 mil. Essa é a estimativa oficial de paquistaneses que foram detidos recentemente e deportados pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com as fontes, uma boa parte desses trabalhadores é muçulmana xiita. E essas ações drásticas de segurança foram executadas quase sempre sem acusações formais ou grandes explicações, o que revela um policiamento interno muito mais duro por causa de todo o conflito. Então, o ponto crucial de toda essa situação é este. Enquanto a atenção global fica nas manobras militares, o pessoal nos distritos de trabalhadores migrantes, como Sonapur, sente na pele o pior do colapso econômico. É uma verdadeira tempestade perfeita. A paralisação financeira repentina gera demissões em massa, e junto a isso, com o medo das deportações surpresas e toda essa pressão das novas medidas de segurança impostas pelo Estado, é um cenário limite. Para fechar, eu quero deixar uma provocação para a gente pensar. Por quanto tempo um gigante centro global consegue sobreviver quando seus dois maiores pilares, o fluxo constante de turistas e o trabalho migrante, sofrem um abalo tão profundo em questão de poucos meses? Ver os aeroportos pararem e a grana dos hotéis secar de forma tão abrupta mostra que até os modelos econômicos mais modernos e luxuosos do mundo podem ser extremamente frágeis diante das ramificações de uma guerra regional. Fica a reflexão sobre o futuro e a real sustentabilidade desse modelo no longo prazo.